Conversando com Raquel. Conversando com Raquel. Conversando com Raquel. Conversando com Raquel. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje estamos aqui para mais um episódio do quadro Conversando com Raquel Freire. E olha quem está comigo hoje? Ele, produtor, compositor, músico, mais o que? Pastor, e aí vai, pai, chefe de família, isso, entendeu? Tudo importante. Isso e mais um pouco. Então hoje, Stefano de Moraes conosco. Prazer. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz, muito honrado. Já tenho assistido esse quadro tão bacana, tão especial, e agora estou aqui. De frente assim, com a Raquel. De frente comigo. Ah, que isso, gostei. Mas antes de a gente bater aquele papo bacana, você que ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreva, compartilha esse vídeo, acione o sininho, deixa seu likezinho, deixa seus comentários também. Antes disso tudo acontecer, faça isso, ok? Vamos lá? Vamos começar? Bora. Tá preparado? Não. Nem eu. Então, certo. Então vamos lá. É tudo certo, vamos lá. Então assim, a pergunta básica de sempre, a sua história. Conta pra mim desde aí do início, de tudo que aconteceu na sua vida, desde o início. Então tá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode ser um pouquinho mais pra frente? Pode. Acho que eu voltei muito. Tô brincando, gente. Muitas pessoas tentaram me fazer essa pergunta, Raquel. E às vezes a gente se esquiva porque a nossa trajetória nem sempre é tão legal, né? Sim. Quem vê a gente depois das conquistas, quem vê a gente depois dos prêmios, enfim, das viagens, acha que sempre foi assim. E não foi mesmo. Então vou resumir, né? Meu pai, Joaquim Neto, ele cantava na noite, ele fazia cover do Raul Seixas. Nossa, isso mesmo. Barbudão. Exatamente. E aí ele tocava baixo e cantava. E eu com uns 2 aninhos de idade ganhei de presente dos meus pais uma guitarrinha de plástico de 4 cordinhas. E diferente da maioria das crianças, eu não batia ela no chão, eu não queria socar ela não. E eu tentava imitar ele, assim, tentava caçar e tal. Aí ele viu isso, e eu já com meus 4 anos, ele foi e me sentou e me ensinou uma música. Com 4 anos. Com 5, eu já tomei o lugar dele de baixista dessa banda secular. É pra frente mesmo. Isso tem filmagem, mas eu não vou mostrar. Mas é verdade, enfim, seguimos. Tá muito legal, vamos seguir. Então assim, eu tinha uns 5 anos, eu comecei a tocar baixo nessa banda. E fazíamos eventos em Vila Velha, Cariacica, tal, aqui no Espírito Santo. Só que a minha mãe, que hoje já está com o Senhor já há alguns anos, já há 11 anos esse ano, ela começou a sentir, isso é muito interessante, começou a sentir uma inquietação, Raquel. Ela não conhecia Jesus, a gente não conhecia, mas ela sentia que aquele lugar não me faria bem. Não estava legal pra vocês. De alguma forma, ela via que o filho dela de 5, 6 anos de idade estava num ambiente de muita bebida, muita droga e tal. Nesse meio que não era e ela, quer dizer, eu ficava até 2, 3 horas da manhã nesses eventos, tocando, tomava minha guaraná, e cedo tinha que ir pra escola, e minha mãe começou a procura, sabe, de um lugar, um lugar que trouxesse paz. A gente começou a receber algumas visitas aos domingos de manhã, sabe, aquelas visitas de domingo de manhã. E a gente começou a receber aquelas visitas e tal, e um dia a gente recebeu um convite para a Igreja Batista em Novo México. Entrei lá e graças a Deus a gente aceitou Jesus, isso quando eu tinha 7 anos de idade. Comecei a estudar piano quando eu fui para essa igreja, com 7 anos. E meu pai, ainda bebendo muito e tal, aquela coisa toda, um dia foi na igreja, nessa igreja que eu, minha mãe e meu irmão mais novo já estávamos frequentando. E meu pai entrou nessa igreja muito bêbado e com um maço de cigarro no tênis. E eu me lembro, Raquel, eu era bem novo, mas isso é muito marcante. Quando o pastor faz o apelo, a música era Primeiro Amor. Era um apelo, quero voltar ao primeiro amor. Meu pai foi e aceitou Jesus, ponto. E aí, nossa vida mudou, enfim, a família toda na igreja. E agora eu vou pular, vou dar um salto. 12 anos depois, eu já com 19 anos, recebo uma ligação
eu estava em casa, recebi uma ligação de um cara chamado Carlinhos Félix. Ele fala assim, eu ouvi falar de você, você é tecladista e tal, eu estou precisando de um tecladista, estou morando no estado do Espírito Santo e tal. E eu estou precisando de um tecladista para tocar comigo. Eu achei que era brincadeira, porque eu era muito fã dele e tal. Aí ele marcou a reunião, eu fui e toquei com ele durante 9 anos. Mas por que eu falei isso e eu achei muito interessante? Há 12 anos atrás, desse convite, dessa ligação, meu pai tinha aceitado Jesus através da música de um cara que anos depois Deus nos une para andar 9 anos juntos. Isso foi muito marcante, cara. Que isso. Então assim, eu nunca disse isso. Assim, eu nunca tive um canal para dizer isso. E eu queria ser grato, né, à vida do Carlinhos por causa disso. Ponto. 9 anos. E agora, tô correndo, tá? Tô correndo. A história é grande, mas vamos correr. Vamos correr. E a minha história com o Anderson, ela foi muito interessante. E essa eu estou escrevendo num livro. Contei. Pô, é novidade. Eu não aguento. Estou escrevendo isso. Mas não, vamos cortar então. Corta aí, depois a gente entra nesse mérito aí. Vamos voltar lá atrás. Estuda minha até formação, hoje? estudo. Não Claro, tem como, óbvio, né? Não tem como, porque a música é uma ciência como qualquer outra. E eu li uma coisa interessante essa semana, que existem tantas combinações de notas que nunca a música vai acabar. Agora, de tantas combinações possíveis. Acho que eu conversando com outras pessoas também, acho assim, todas as profissões hoje, se a gente não fazer curso, se aperfeiçoar, se atualizar, a gente fica para trás, não é? A gente fica para trás. De igual forma eu vejo também para qualquer tipo de música, seja tecladista, baterista, baixista, se não estudar, você fica para trás, não é isso? São coisas novas que aparecem que você tem que se atualizando, né? Na verdade são ritmos diferentes, né? Não é assim? Verdade. A música envolve tem um meio muito grande, que, né, amplo, né? É um campo muito grande para se aperfeiçoar. Tá, agora uma dúvida. Tecladista, que gente, meu sonho é aprender a tocar alguma coisa, mas eu nunca aprendo nada. Entendeu? Nada. Não entra na minha cabeça, entendeu? Mas vamos lá. Ele que começou lá de pequenininho, a mão da gente pra tocar piano tem que ser um mãozão assim, igual o seu, assim, tem que ter, tipo essa entendeu? Aqui, assim, tem que ter a mão de pianista, olha só, mão com boa abertura, porque às vezes é o seguinte, tem gente que tem mão grande, mas não tem abertura, são coisas diferentes, né? Pequenininha. A sua mão é pequena, mas você tem abertura. Sim. Eu tive um professor de piano, chamado Fabiano Araújo, ele tem a metade da minha mão. Cara, quando eu comecei a estudar com ele, eu falei assim, esse cara tá de brincadeira comigo, não é possível que ele toque o tanto que eu ouço, porque quando eu fui ter aula com ele, eu não tinha ainda visto pessoalmente ele tocando, sabia que ele era muito bom. Quando eu olhei a mão, eu falei, não é possível, porque era pequeno, eu tinha a ideia que tamanho de mão facilitava, mas nem sempre. Pode te limitar a fazer determinadas coisas, mas te facilita em outras. Por exemplo, quem tem mão menor, tende a ter mais facilidade de velocidade, por exemplo. Sim. Você tem. E quem tem mão muito grande, se você não tiver velocidade, é igual jogador de futebol. Geralmente os mais habilidosos são os menores, né? E os maiores às vezes é aqueles que correm, são bons de cabeça. Então são facilidades e facilidades, dependendo do tamanho, mas não influencia no tocar. O que influencia é o que você mesmo falou, é dedicação. Estudar, né? Estudar. Então, se falando de mão ainda, você especializou numa área, que é o piano. Você sente dor para tocar? Porque assim, fazendo o mesmo movimento, né? Repetitivo sempre a mesma coisa. Dói, você sente dor. Que pergunta boa, pergunta boa. Sensacional. É sempre bom a gente tentar falar de outros assuntos ao mesmo tempo, por exemplo. A gente fala de exercício físico. Todo mundo fala, tem que alongar para começar, tem que alongar para terminar. Você vai cantar. Aí você faz um aquecimento. E para quem toca, e eu conheço muitos bons músicos que esquecem que você precisa de algo antes da atuação, da prática em si. E eu estudava muito mais piano que eu estudo hoje. Eu estudava piano clássico, piano erudito. E tecnicamente era muito mais complicado. Então exigia muito mais. E eu durante um tempo eu tive LER.
lesão por esforço repetitivo e me doía muito os braços, me deu bursite no ombro. Enfim, eu tive várias dores e graças a Deus fui curado delas e tomei vergonha na cara. Porque, por exemplo, shows que a gente faz com o Anderson, são horas de viagem, são horas de estrada, e aí tem a passagem de som, e a gente alonga antes da passagem, depois da passagem, antes do show, e depois também tem que alongar, porque o sangue, ele tá ali quente, você acha que não precisa, mas a conta chega se você não cuidar bem das suas mãos. Então fica uma dica aí para os instrumentistas, né? Então vamos lá, você começou desde pequeno, estudou piano, seu pai veio para a igreja, se converteram na igreja, estão firmes na igreja até hoje, graças glória a Deus. E maravilha. Você se engajou nesse meio musical, o que você começou fazendo assim na área profissional? Antes disso, você trabalhou em alguma área a não ser música? Não. Sempre foi música? Não deu. Então você se dedicou especialmente na música? Totalmente, desde pequeno. Totalmente. Tá até hoje. Engajado nessa dura realidade. E aí você começou essa parte musical todinha. Você tem uma escola, né, de música. Você dá aulas particulares. Você, professor, aprender foi uma coisa. Agora, para você passar o que você sabe para a pessoa, como é que é esse dever que você tem? É fácil? Você gosta disso? Você tem paciência para fazer isso? Porque tem professores que não têm paciência. E, infelizmente, hoje, nesse meio, a pessoa sabe que sabe tudo, mas na hora de passar não consegue passar. Né? E é um pouco meio, vamos dizer assim, arrogante, né? Bruto ali na hora de ensinar. Você tem essa paciência para ensinar? Você falou um pouquinho da trajetória, deixa eu só voltar um pouquinho que eu vou te responder. Quando eu fui para a igreja, aos 7 anos, eu comecei a estudar piano, né? E me apaixonei. Eu entrei na extinta EMES, que agora é Faculdade de Música do Espírito Santo, a FAMES, e comecei a estudar e comecei a gostar muito. Aí com 8 anos, eu comecei a tocar em casamentos. Foi meu primeiro trabalho com música. Você tinha me perguntado profissional, né? Profissional, porque já recebeu uma graninha e tal. E, poxa, 8 anos de idade, era só com refrigerante e bala. Era só com refrigerante e bala, só isso. Então, assim, meu começo profissional com as teclas foi essas coisas de casamento. E aí, no ano seguinte, eu com 9 anos, eu já comecei a dar aula. Porque tem uma coisa... Bem cedo. Mas sua pergunta foi muito interessante. Essa coisa de aula, Raquel, nós sabemos que tem licenciaturas, sim, pessoas que estudam linhas pedagógicas para poder ensinar determinadas matérias, e isso é fenomenal. Mas eu acho que nós podemos ensinar, e eu acredito que a maior chance que alguém tem de aprender é compartilhando. Sim. Porque enquanto ela se esvazia de conhecimento, ela abre caminho para outros novos conhecimentos. E outra, se você sabe um pouquinho e já começa a ensinar alguém um pouquinho, daqui a pouquinho, nossa, quanto pouquinho, né? Quanto pouquinho. Mas juntando muito pouquinho. O que acontece? À medida que aquilo que eu sei que hoje é pouco, mas passo para alguém, o cara aprendeu, eu tô lascado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aprender mais, eu vou ter que crescer mais. É igual o professor de escola dominical. Sim. O cara quer estudar a Bíblia. Vire professor de escola dominical. Você vai aprender a Bíblia na marra. Então, assim, agora, quem me conhece de perto sabe que eu amo ensinar. Eu amo ensinar. Eu amo ensinar porque eu amo didatizar. Eu gosto de pegar um conteúdo e tentar achar caminhos para que a pessoa entenda. Por exemplo, se eu fosse dar aula para a Raquel, ela tem uma forma de aprender, né? Já o Gustavo, o filho dela, tem outra forma, é uma outra idade, são outras necessidades, sim, é outra forma de absorver. E a maioria, vou botar assim, uma grande parte, talvez não a maioria, de alguns professores, eles dão aula pela necessidade, porque precisam ganhar dinheiro, mas não, isso. Pois eles não têm essa preocupação de... Não personaliza a idade por idade, né? Cada tipo de pessoa. Obviamente, quando você dá aula em grupo,
obviamente você tem uma linha e aí os alunos precisam aderir àquilo que você construiu. Mesmo assim, mesmo ainda em grupo, você ainda tem um jeito, sabe, de lidar. E eu particularmente, eu não tenho dificuldade de dar aula para quem não sabe. Tipo assim, eu não sei nada. Para mim é melhor. Porque às vezes quem sabe, ele tem dificuldade de absorver um novo conhecimento e às vezes mudar de caminho, entende? Então para mim não é o quanto a pessoa sabe e nem o quanto ela tem talento, mas o quanto ela tem disposição de aprender. E o básico hoje seria isso. Por exemplo, não sei nada, só sei as 7 notas musicais, 7, né? São 7 naturais, isso, 7 notas naturais. Então eu já tô um caminho bem, assim, fácil já sei as notas, tá bom. Tá, vamos lá, aí você começou, né, trabalhos de casamento e tal, e aí depois você disse que começou com o Carlinhos, né, começou a viajar, e isso você ainda era solteiro? Solteiro. Na estrada e estudava ainda na faculdade ou já tinha saído da faculdade? Eu fazia... no começo ainda eu estava na faculdade, isso era um pouquinho difícil. E como é que você conciliava isso? Aí você tem que ter boa amizade com seus professores. Não comprando ele. Não, negativo. Não pode. Boa amizade, foca essa câmera aqui. Boa amizade. Bom relacionamento. Isso aí. Só isso. Porque às vezes assim, deu uma prova, professor, eu tô viajando. E tinha fato, tinha passagem, enfim. E sempre foi de boa, sempre foi muito tranquilo. Né? Meu pai disse que a verdade ela não deve ser nunca penalizada, né? Porque a verdade é verdade. Agora deixa eu te falar, eu fiz uma pergunta para um músico esses dias, que ele tem uma história bem parecida assim, em questão de meio familiar musical, né? Vindo do berço, né? Seu pai era do tipo assim, fã seu? Tipo assim, caraca, meu filho sabe tocar, eu vou colocar ele em alguns lugares e tal. Teve isso de seu pai? Até hoje? Como é que é? Coisa de fã, pai. Eu lembrei de uma história muito, muito boa. Lá atrás, né, meu pai aceitou Jesus, como eu falei aqui na entrevista. Só que meu pai tinha uns contratos ainda da banda que ele precisava terminar e depois ia largar tudo. E meu pai, na época, ele bebia demais, bebia muito, mas entornava mesmo. Só que aí a gente foi num evento, eu fui tocar com ele, eu era muito pequeno, eu era da igreja, mas não sabia essa diferença ainda e tal, eu fui tocar, porque enquanto ele estava, eu tinha que estar junto. Aí nós chegamos no evento, tava lá o baterista, o guitarrista e tal. Aí na hora de passar o contrabaixo, o dono do local falou assim, cadê o baixista de vocês? Aí apontaram pra mim. Aí o cara falou assim, quer dizer que a gente vai contratar uma banda e você trouxe uma criança pra tocar? Não tem respeito? Meu pai ficou revoltado. Falou assim, você vai ver o que esse garoto vai fazer. E nesse dia, que meu pai bebeu tanto. Falou assim, é o último dia que eu vou beber. Ele já tinha aceitado Jesus, tadinho. Mas não estava liberto ainda. Cara, ele bebeu de raiva. E eu lembro assim que acabou o evento, o cara veio, chorando. Cara, vou me dar cadeia, não sei o quê. Desculpa aí. Aí meu pai saiu da porta do estabelecimento e disse o seguinte, nunca mais eu volto para um lugar como esse, nunca mais vou beber. E hoje meu pai é um pastor. Olha aí. A glória de Deus, meu pai é uma benção. Então ele era fã. Não, fãzaço. E hoje é aquela coisa, assim, quem conhece meu pai, ele tem maior orgulho, assim, ele tá conversando com um amigo dele, de repente ele liga pra mim e fala assim, tô com um amigo aqui, só pra falar com você. Eu nem sei quem é, pai. Tipo assim, meu filho, entendeu? Isso, meu filho, músico. E o bacana, assim, que quem é pai, você é mãe, sabe disso, e agora eu sou pai, você sabe que o seu filho não é o talento que ele tem. Não. Você tem orgulho do que ele faz, mas é o filho. Então, assim, eu tenho um pai que é fã, mas eu sou muito mais fã do meu pai. Com certeza, né? Pai é pai. Mãe é mãe, pai é pai. Verdade. Tá, aí você entrou nesse meio da banda, começou viagens e tal, aí você começou a mexer com produção, ou ainda não? Vamos lá. Esse processo de produção musical, ele de uma certa forma ele nasceu quando eu estudava piano clássico ainda. Eu tocava umas músicas, umas peças de piano, e quem toca sabe que tá tudo escrito. Você não precisa pensar nos acordes, você não precisa pensar nas harmonias, porque tá tudo escrito. Você precisa ler as notas, e fazer. Interpretar ali a dinâmica, o contexto da época e tal, tem a questão técnica que é difícil, mas você não precisa pensar em criação, não tem nada de criação, é execução.
E uma vez eu estava tocando uma peça de um compositor chamado Claude Debussy, uma peça linda. E eu lembro que aqueles caminhos que eu estava tocando, aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, cara, por que esse cara escolheu essas notas e depois foi para essas aqui e tal? E eu comecei a me apaixonar pela harmonia, pela criação. Foi assim, pela criação. E aí, quando eu me apaixonei pela criação, eu procurei um meio de eternizar a criação. Você cria, poxa, criou uma coisa tão legal e ninguém vai ouvir? Ninguém vai ouvir, vamos colocar em prática. Isso, aí eu comecei a me apaixonar e tentar gravar de alguma forma. Eu acho que eu até demorei começar, porque eu gosto muito, mas eu demorei porque eu tinha outros focos, né? Sim. Mas a produção, assim, ela veio dessa vontade de eternizar. Então foi meio que durante essa época que eu comecei a viajar com o Carlinhos. Foram poucos anos antes, eu tive as minhas primeiras experiências em estúdio que foram traumáticas. Sério? Por que foi traumática? Escuta uma coisa, você músico que está ouvindo essa entrevista. Ser músico da igreja é uma coisa. Ser músico do palco é outra. Ser músico para casamento. Outra. Ser cantor pop. Totalmente diferente. Enfim, a música é um universo. E não significa que eu sou obrigado a dominar todas as partes, todos os planetas musicais. E eu achava assim, cara, eu vou chegar, eu toco muito. Pai, eu vou chegar no estúdio. Eu chorei copiosamente porque eu achava que era fácil. E vou dizer uma coisa pra você, não é fácil, porque tem que ter frieza, tranquilidade e uma série de outras situações. E eu tive que estudar e ainda tenho que treinar muito. Tenho muitos mentores, alguns nem sabem que me dão aula porque eu assisto o vídeo deles. Enfim, aprendo muito porque é um universo muito particular. Muito, como é que eu vou dizer? Muito específico. Então, é isso. Chegou Anderson Freire na sua vida, Uau, e aí? Ministério Anderson Freire, como é que foi? Conta lá como é que você conseguiu, né, chegar no Anderson. Como é que eu cheguei no Anderson? Vamos lá. Eu fazia parte de uma igreja em Guarapari e desde pequeno, desde guri, meu pai me ensinou uma coisa. Meu filho, onde você estiver, o que você estiver fazendo, tenta fazer direito. Sim. Faz o melhor que você pode. E ele falava uma frase que eu uso muito hoje. Não espere grandes oportunidades para ser grande. Enfim, aí um dia eu estava nessa igreja e me chegou o seguinte recado. Vai vir um cantor chamado Anderson Freire aqui e para cantar aqui no culto de quinta-feira. Eu falei, legal, ele tem CD? Eu não conhecia. Ele já tinha lançado o primeiro disco, mas eu não conhecia. Eu sempre fui muito ruim de repertório, eu acompanho pouco o mercado. Isso é uma dificuldade que eu tenho melhorado, graças a Deus. Mas na época eu não conhecia, já tinha ouvido falar e tal. Ele já tinha o primeiro CD, eu falei, ele tem um CD? Tem. Eu falei assim, manda o CD para eu ouvir. Aí eu chamei a banda, tirei, falei com a banda, gente, vamos fazer direito. As músicas são muito boas, eu fiquei desesperado. Introdução de Coração Valente. E cara, que coisa linda, Jesus, coisa linda. Primeira Essência, Identidade, que disco lindo, Canção no Céu, discão. Aí, tirei as músicas, beleza. Estão preparados, o cantor chegou, aí o cantor chegou e perguntou assim, quem é o tecladista? Eu falei, sou eu. Ele, rapaz, eu preciso da sua ajuda. Você consegue tocar uma música agora, que eu acabei de criar? Eu ainda não sabia que o irmão Anderson é uma máquina, né? Que ele é um, não é um compositor. Compositor são outras pessoas. Ele é uma máquina, uma máquina do céu de revelações. Ele falou, rapaz, eu fiz uma música essa semana e eu preciso tocar. E eu só cantei ela no presídio, não cantei ela em lugar nenhum. Achei estranho, né? Depois eu soube a história do presídio, mas aí falei, tá, então tá bom. Ele toca, aí eu falei, não, faz o seguinte, você toca e eu escrevo. Eu gosto muito de escrever, porque é mais fácil que a gente não erra. Por isso que é bom ler. Cifra e partitura. Aí ele começou a tocar a música. Fui escrever. Escrevi. Culto acontecendo, tal, as músicas, a banda tudo certinha, tal. Aí na hora ele foi dar uma palavra e cantou a tal música que ele tinha acabado de cantar. Queria cantar. Que era aquela música, não sei se você já ouviu, você que está ouvindo essa coisa. Acho que não. Pode não consigo ir além do seu olhar. Acho que eles não conhecem, não. É uma música
o tal de Você é um Espelho, tá? Vai ser. Pode até fazer um sucesso essa música, talvez. Se alguém ouvir aí, pode conhecer. Aí, beleza, toquei essa música. Ele foi embora, Raquel. Foi embora. Ele foi embora. Foi embora. Aproximadamente uns 3 meses a 4 meses depois, meu telefone de celular toca. E quem era? O Anderson. Alô, aqui é o Anderson Freire, tive na sua igreja. O Stefano falando, eu falei, sou eu. Fiquei muito feliz, né? Aí ele falou assim, ó, é o seguinte, eu tô gravando meu disco novo e eu queria um pianista para gravar algumas faixas. E eu gostei da forma que você tocou. Isso foi em outubro de 2012. Nossa, lá no início. Foi outubro de 2012? Foi, outubro de 2012. Setembro, outubro de 2012. Foi, ele gravou nesse período do disco Raridade, não foi? Foi. E aí, olha que bacana. Eu estava na igreja onde eu pertencia. Só toquei direito, fiz a minha parte, fiz meu dever de casa. Sim. Honrei a visita de alguém, quer dizer, não era pelo nome que ele tinha. Às vezes vai um cantor na sua igreja, aí você quer fazer de qualquer jeito. Não faça isso. Porque você não sabe a oportunidade que está na sua frente. E aí ele me ligou e eu pude gravar no disco Raridade. Foi a minha primeira experiência com ele em estúdio. Eu nem fazia parte da banda. E aí eu gravei as faixas Raridade. Gravei Força e Sabedoria. Nossa. Olha as músicas que eu gravei, cara. Só os Meu Hospital. E gravei Novo Endereço. Caraca! Foi assim, e foi muito marcante porque eu estava num processo pessoal muito sério, de um concerto pessoal, e essa música Raridade, ela veio assim, você sabe do que eu tô falando. Eu precisava de uma transformação em Deus, estava vivendo alguns conflitos, e essa música, ela se encaixou perfeitamente nesse processo meu de transformação. E de lá pra cá, entrei na banda e pai, tô aí. Tô aqui comigo agora. Tô aqui, de frente com ela aqui, ó. Gostou dessa. E aí, então, foi aí que você deu início começou. Com o Anderson, depois logo, né? Óbvio, você entrou para a banda mesmo. Devagarinho, né? Foi primeiro, segundo teclado, depois fui chegando devagarinho. E surgiu entre isso aí, nessa caminhada toda, nessa rotina de vai e volta de viagem, que é uma correria, né? Você casou, né? Nesse meio tempo, aleluia, glória a Deus, ele casou. Começou as viagens assim, fortíssimas, tendo que deixar a família em casa para ir pra estrada, né? E aí surgiu o DVD. Produção do DVD do Anderson. E aí? Como é que foi a sua participação? Raquel, era abril de 2014. E assim, eu já estava. Quando eu conheci o Anderson, eu namorava a Jace, estava conhecendo a Jace, na verdade. Conhecendo a Jace. E em 2014 eu casei, no iníciozinho. Casei em março. Quando fui em abril, rapaz, pensa na dificuldade. Casamento novo, você sabe o que é isso. Que em casa no início não tem muita ajuda, é aquela luta e tal. Em abril, o Anderson me liga e fala assim: Stefano, eu tava aqui orando e Deus falou no meu coração que você vai produzir um DVD. Eu falei, beleza, Anderson, tá bom então. Desligou o telefone. Aí eu falei pra Jace, o Anderson tá me ligando pra me zoar com minha cara. Ele falou, me ligou pra falar que eu vou produzir o DVD. Eu falei, gente, mano. Como assim? Ele não tá bem, ele não tá bem. Pensei, ele não tá bem. Entrei com vez de entrar, exatamente, eu tinha acabado de entrar. Agora, né? Perfeitamente, tinha acabado de entrar. Só que assim, Raquel, a gente que acredita em Deus e tem certeza que Ele é o dono do universo, quer dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Eu achei, enfim, que era coisa da cabeça dele, mas Deus estava querendo fazer alguma coisa. E eu não sabia na época. Aí ele, 2 dias depois, me ligou de novo e falou assim, você orou pelo que eu te falei? Aí eu falei assim, antes, para falar que eu não orei, quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, Deus, você viu o que ele falou, se for da sua vontade, que aconteça. Não fui profundo. Ele falou assim, faz o seguinte, pega um carro e vem aqui em casa. Mas vem agora. E meu carro... meu carro na época chovia dentro, querido. Aí eu chamei um amigo e falei assim, rapaz, eu preciso que você me leve lá em Cachoeira. Meu amigo me trouxe. Puf, vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, para essa tal reunião da gravação do DVD, aí tava Raquel, Anderson e eu. Quando eu sentei na mesa, que o Anderson pegou um papel e escreveu bem assim, gravação do DVD Essência 2014. Aí eu chorei.
Porque eu vi que a aquilo que foi... responsabilidade bateu. Não, tanto o temor da E responsabilidade, viu que eu falei, agora concretizando, acabou. né? E sabe o que é interessante, querido? Quem produz DVD sabe que tem um tempo, né? E eu tive Sim. 3 meses. Muito pouco tempo. O DVD foi lançado, foi gravado em julho. Sim. Você lembra disso? A Sim. correria que foi. E Raquel, eu fiz uns questionamentos com Deus. Eu falei, Deus, se for o Senhor que abriu essa porta, o Senhor sabe que é pouco tempo. E eu preciso que você me ajude. E deu certo. O DVD deu certo. Glória a Deus. Foi um show bem bacana bênção. lá em São Gonçalo. Muito foi bonito, foi muito ungido. E eu conheço, assim, eu tenho amigos pessoais hoje, que são meus amigos, que contam assim, Stefano, aquele DVD mudou a história da minha vida. Foi lá que eu conheci você, conheci o antes. E pessoas que me viram lá, hoje são amigos meus particulares. Porque a gente não sabe o que Deus faz, sabe? A gente não tem certeza do que Deus projeta, mas quando a gente entrega o caminho a Ele e confia, Verdade. Ele faz tudo. Teve um ano aí, sabe, em 2016, que teve, parece uma premiação muito importante, que você teve um méritozinho aí. Como é que foi isso aí? Que premiação foi essa? Conta pra gente. Raquel, que coisa linda. Nós ganhamos, né? Nós. Ganhamos o Grammy Latino como melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. E Anderson vem batendo na trave há anos, né? Já assim, e com CDs espetaculares, o próprio Raridade concorreu. Aí depois o Essência, o DVD Essência, a gente concorreu também. Tentou na beiradinha quase, que eram 2. Mas em 2016, uma produção minha e do Adelso, a gente teve essa felicidade de assinar a produção e ganhamos esse prêmio junto com todo o Ministério do Antes. E é isso, em 2016 ganhamos um Grammy Latino. Né? Que prêmio, glória um de prêmio Deus. assim, muito assim, que os músicos, os cantores, os artistas, né, tipo assim, gostariam, né, de ganhar, lutam para isso, né, e simplesmente fomos indicados e, né, a concorrência foi grande, mas concretizou. Graças a vitória, Deus. né, foi nossa em 2016 e fico muito feliz, né? Que prêmio, né? Grammy Latino 2016, gente, nossa. Glória a Deus. Foi assim uma experiência muito grande para você. Foi demais. Né? Foi algo assim singular, né? E isso concretizou assim uma realidade num dos seus sonhos, né? Eu creio, assim, um sonho de todo o músico é ver seu trabalho crescer, né? Trazer algo de bom assim para quem está do outro lado, né? Quem está assistindo, quem está ouvindo, e isso foi uma concretização de um sonho, eu creio, né? Na sua vida. Sem dúvida. Não E aí esperava, não. você crescendo, né? Profissionalmente, casou e agora tem um neném. E aí, qual a sensação de seu filho hoje nos seus braços? Também Rapaz. que era um sonho seu, Nossa. né? Outro sonho que Uau. se tornou realidade. E aí? Ano passado, 2017, nós estávamos na Europa, lembra? Uhum, Estávamos numa agenda com o Anderson na Suíça. uhum. A minha esposa liga que ela foi ao médico, você vai lembrar disso. Lembro. E me deu notícia, bem assim: amor, não vou aguentar esperar você chegar, mas você vai ser pai. Cara, eu tava na Suíça. Longe. Eu fiquei desesperado, do outro fiquei lado. feliz, pá, aquela celebração. E aí acabou a viagem, voltei pra casa e foi muito lindo, foi muito especial e tal. A gente sentou, marcou o chá revelação, escolhemos os nomes. E aí, umas 3 semanas depois, nós estávamos em São Luís do Maranhão, uma outra agenda. Uhum. Meu telefone toca de novo. E aí era Jace de novo. Só que me dando outra notícia. Ela falou assim: amor, eu tô aqui no hospital e não tem batimento mais na nossa criança e nós perdemos o bebê. Para mim foi muito difícil porque eu tenho excelentes pais. Hoje minha mãe, como eu já disse, já está com o Senhor, mas a criação minha foi muito, muito boa. E meu pai sempre diz assim: tem certas coisas que eu falo com você que você só vai entender quando você for pai. Sim. Então havia um desejo muito forte de ser pai. E quando eu vi que por um momento esse sonho estava frustrado, fiquei desesperado. Mesmo muitas pessoas me ligando, cara, recebi ligações, por exemplo, poxa, da Bruna Carla. Bruna Carla me ligou e falou assim: Stefano, eu passei por isso.
Contando a experiência dela, pô, isso, o cuidado, tipo, né? não se preocupe, né? Que é normal. A gente depois descobre que acontece, verdade. mas a gente não espera, né? E aí eu deixei o tempo da minha esposa, porque ela sentiu muito, porque eu estava ausente nas 2 vezes, sabe? Eu estava ausente. A distância. Isso é um problema de quem vive na estrada. Verdade. Aí passa um ano, aí Deus usa um profeta e fala bem assim: houve um sofrimento, isso já em 2018, houve um sofrimento no ano anterior, e Deus esse ano vai te dar uma dupla honra. Deus vai fazer nova todas as coisas. Já se engravidou. E agora, dia 5 de janeiro, meu filho Davi Souza de Moraes nasceu. Que isso! Tá completando seus 2 primeiros meses. E assim, eu tô vivendo Amando. E não é fácil? Não. Não é não. Não Você não dorme? O que é dormir? O que é Ah, dormir? não, pra mãe, o que é dormir? Pro pai nem tanto, é verdade, tá? é verdade. Nem Assim, tanto. pra mãe, o que é dormir? É. Pro pai, o que é quase dormir? Porque o pai descansa um pouquinho dá uma mais. Mas roncadinha. de vez em quando. singela, Aham. quando o pai não é tão participativo, né, irmã? Glória a Deus. Mas assim, eu tô muito feliz. Meu filho é uma bênção. Amém. Tem gerado muita alegria na nossa casa. E é legal, né? Cada dia É um uma sorriso coisa novo, diferente, um comportamento novo. E é Eu tô uma felizão. dica que eu dou: viva cada segundo Que com passa ele. rápido, Porque né? voa muito rápido. E daqui uns dias você vai querer, aquele bebezinho, de apertar. Porque um dia você não vai poder fazer isso mais. Né? É o que seu pai falou com você: aproveite. Você vai saber o que é ser pai, né? O que é ser pai de família, quando você tiver o seu. E é hoje, graças a Deus, você tem e se realizou o seu sonho. Então, estamos chegando já assim ao fim desse bate-papo, mas me diz assim, projetos futuros, tem alguma coisa assim em mente, assim, que vai acontecer, entendeu? Que pode ser revelado aqui, ou não? E agora? E agora? Pode ou não pode? Já vi que tem, então assim... E agora? Se pode falar, não sei, mas... Eu vou falar o seguinte. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita novidade. Como o pessoal gosta, né? Hashtag, vem coisa boa por aí, né? Coisa boa por aí. E vem mesmo. A gente sabe que o mercado musical mudou muito. Sim. Não se faz, às vezes, muitos CDs longos, né? Mas assim, a gente continua produzindo e eu tô com uma parceria muito legal, que a gente faz singles com clipe, EPs, que são CDs menores, de uma forma bem prática para te explicar. É uma quantidade menor, né, de 3 a 7 canções. Então assim, a gente continua produzindo, arranjando, eu continuo dando aulas. E vem alguns cursos aí. Vem alguns cursos aí. E assim, como eu falei lá atrás, eu gosto muito de dar aula. Muito. Só que por causa das correrias, acaba que o presencial é limitado. Acaba de Mas quando você registra isso, pronto, a coisa fica muito mais ampla, né? Sim. E como a gente viaja muito, eu viajo já há 15 anos, né? Juntando esse tempo de estrada todo. Eu conheço gente do mundo todo que fala: poxa, eu queria tanto estudar com você, eu queria entender como é que você faz a introdução, como é que você pensa harmonicamente, improvisa, como é que é a sua produção. E eu vou falar uma coisa: esse ano ainda vem alguns cursos muito legais, em preços assim, absurdamente acessíveis, que vai ajudar o seu ministério. Então assim, tá começando né? Tá começando para esses projetos aí novos. Vai ser bacana. Então, é isso aí, vocês ficam ligadinhos nesses projetos, entendeu? Futuros. Deixa aí suas redes sociais, os seus contatos. Sou bobo não, né? Claro, é o espaço para isso, né? Então, é fácil, né? Eu uso o mesmo nome para tudo nas minhas redes sociais. Stefano de Moraes. Stefano com S mudo, né? Stefano de Moraes. É o Instagram, é a página. E eu tenho um canal no YouTube também que eu tomei vergonha, estou trabalhando ele agora, finalmente. Estou pegando exemplos, né? Que é Stefano de Moraes Oficial, tá lá também. Então, siga a gente, se inscreve e obrigado pela oportunidade. Gente, hoje foi um bate-papo com ele. Muito obrigada por sua presença. Foi ótimo assim conhecer um pouco da sua história, que eu não conhecia a fundo, né? A gente conhece sempre por cima, nunca os detalhes, né? Por trás sempre de um grande profissional tem uma história muito. A bagagem é grande lá atrás, né? Então assim, foi bom conhecer, prazer falar contigo e até a próxima. Até a Beijo, próxima. fica com Deus. Beijão, tchau.